Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje estou trazendo para vocês um vídeo a respeito de tudo que você precisa saber antes de adquirir a sua arma de Airsoft, a CO2, ok? Vem comigo no vídeo então. Bom, eu separei esse vídeo em vários tópicos, tá? Para eu falar para vocês assim de uma maneira um pouco mais organizada, para eu não me perder muito também. Então o primeiro tópico que eu separei é nomenclatura, tá? Eu sei que existe uma confusão bastante grande aí, em relação à galera que gosta de Airsoft, que joga e tal, a respeito de entusiastas também, de nomenclatura, né? O que seria essa confusão que eu me refiro aqui? Eu já vi bastante gente chamar um revólver a gás, por exemplo, de GBB, tá? Vamos lá. Armas a gás. Armas a gás é a coisa mais genérica que você pode falar para Airsofts a gás, tá? Armas a gás eu me refiro a armas a CO2, armas a green gas, armas a propano e qualquer outra variedade que você queira, tá? Quando eu falo GBB, para quem não sabe, GBB é uma sigla e significa Gas Blowback, ou seja, por definição é uma arma a gás que tem ação blowback. Ou seja, o revólver ele não possui blowback, portanto não pode ser caracterizado como uma GBB, ok? Existe também as NBB, que é as Non-Blowback, ou seja, armas que não possuem blowback. Tá? Como exemplo, posso citar para vocês a E24/7 e a SW-MP40 da Cybergun, a CO2, beleza? Que são armas a gás, tá? Que não possuem blowback, ou seja, o slide é fixo, ok? Não é razoável chamar o slide de non-blowback, porque o slide não, o revólver de non-blowback, porque o revólver, por definição, ele não possui blowback. Ou seja, ele já é um non-blowback, assim, por criação, né, por definição. Então, não é razoável você chamar um revólver de non-blowback, ok? Non-blowback se aplica a pistolas com slide fixo a gás, ok? Como eu já disse, exemplos 24/7, MP40 e assim vai, beleza? Acho que não existe nenhuma restrição, assim, um pouco mais definida pro revólver, tá? Dentro das armas a gás. Você tem as armas a gás que é como um todo, as GBBs que necessariamente tem que possuir ação blowback, seja pistola, fuzil, metralhadora, 12 semiautomático, qualquer coisa que possua blowback e seja gás é uma GBB, ok? Revólver, como não possui blowback, não pode ser chamado de GBB. Espero que tenha ficado bastante claro isso aí. Eu acho que é válido aí dar uma bagagem um pouco mais sofisticada para vocês a respeito de nomenclatura, né? Porque não é legal ver uma pessoa que até entende e tal chamando um revólver a gás de GBB, né? Não fica uma coisa razoável. Próximo tópico, sistema de propulsão. Como é que funciona o sistema de propulsão de uma arma CO2? Funciona através disso aqui, tá? Isso aqui, para quem nunca viu, é um cilindro de CO2, de dióxido de carbono ou de gás carbônico, né? Como preferirem chamar, ok? O gás ele vem líquido aqui dentro, beleza? E tá, por ele estar líquido, na verdade, por ter uma pressão muito grande aqui dentro, o gás está líquido, tá? E quando ele é liberado, quando o gás ele sofre uma redução de pressão, ele esfria. E isso é um tópico que eu vou tratar com vocês mais lá para o final, quais são as consequências desse resfriamento do gás, beleza? Mas só para vocês saberem, ele tem aqui uma capinha aqui de vedação, né, que seria essa lâmina aqui. Isso aqui é um cilindro violado, que eu estou aqui para mostrar para vocês a diferença. Então é bastante importante que vocês, na hora de comprar, prestem atenção a respeito disso para não comprar um cilindro violado por engano, tá? Existem vários tamanhos aqui, tamanhos que estão relacionados com o volume de gás aqui dentro. Esse aqui é um cilindro de 12 gramas, tá? Tem cilindro de 9 gramas, com gramaturas até maiores que 12, beleza? E eu acho que é isso aí, né? Como é que funciona? Antes que o pessoal venha falar, a arma está completamente desmuniciada. Estou sem o gás, inclusive, sem nenhuma munição. Só não estou utilizando o óculos, tá? Ele está aqui do meu lado, porque o ambiente que eu estou está muito abafado e o óculos ia embaçar e não ia ficar legal para gravar o vídeo, tá? Mas lembrando que sempre é recomendado, com o manuseio de Airsofts, a utilização do óculos de proteção em qualquer circunstância, tá? Bom, você tem uma agulhinha aqui dentro, beleza? As pistolas, a CO2 funcionam da mesma maneira, tem a mesma agulhinha aqui dentro, mas o revólver ele vai no cabo aqui e a pistola ela vai no mag, tá? O cilindro ele vai no mag da pistola. E você vai ter
uma coisa semelhante a essa aqui. Isso aqui é um rosqueador, né? Um negócio que você vai rosquear. Ele vai empurrar o seu cilindro para frente, para cima até a agulhinha violar. Ele vai ficar dessa maneira aqui, ok? Assim o gás já vai ficar retido lá dentro, pronto para o disparo. As armas a CO2, no caso revólver, ela tem uma potência maior que as pistolas, porque a integridade, quase a integridade do gás que é liberado com a ação aqui do disparo, ela é destinada à propulsão da BB, enquanto em uma pistola, por exemplo, você tem parte do gás que é destinado à ação blowback, ou seja, você tem uma porcentagem menor de gás destinado à ação da BB, e isso consequentemente implica uma menor potência da sua arma. Tá? Então, os revólveres a gás, independentemente a green gas ou a CO2, são mais fortes que as pistolas, justamente por não ter blowback. Beleza? Outra coisa. Próximo tópico, como é que funciona o sistema de vedação interna e etc. Então, o gás, como eu já disse, ele está líquido aqui dentro. E quando você faz o disparo, ele sai na forma gasosa. Né? Ele sofre uma redução de pressão, esfria. E justamente por ele esfriar, não é recomendado você dar disparo na sequência. Por exemplo, lembrando, a arma está totalmente descarregada, então eu posso ficar tranquilo. Ó. Você meter o louco no gatilho e fazer uma sequência muito longa de disparos. No caso do revólver não tem tanto problema porque são só 6 tiros e demora para recarregar. Já uma pistola GBB que tem lá seus 25 tiros que cabe no mag, não é recomendável você dar uma sequência muito longa de tiros, porque você vai estar liberando muito gás no seu sistema interno da arma, nas suas borrachas de vedação. Pode ser que alguma delas congele, que rache até, e isso pode dar para você uma grande dor de cabeça em relação à manutenção. Tá? Então é sempre bom medir o dedo no gatilho na hora de efetuar os disparos. Não dar uma sequência muito longa de tiros, sempre dando um intervalo razoável entre os disparos para também não esfriar a sua arma a ponto de ter algum tipo de defeito. Né? Então, essa questão aí do gás esfriar, quando tem uma redução de pressão, acaba que você tem que segurar um pouco o gatilho, caso contrário você pode ter algum tipo de problema em relação a sistema de vedação interna e etc. Ok? Os gases que existem disponíveis para Airsoft são o CO2, Green Gas e propano, os principais. Existem outros tipos de gás, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Visto que o vídeo é mais especificamente para eu dar dicas para vocês a respeito do CO2, beleza? Bom, próximo tópico. O CO2 ele apresenta uma potência maior que o Green Gas, tá? Então, por exemplo, revólveres a CO2 eles tendem a ter potência bem maior que os revólveres a Green Gas, e as pistolas a CO2 elas tendem a ter potência razoavelmente maior que a pistola a Green Gas, ok? Mas sempre lembrando que os revólveres, seja qual tipo de gás utilizado, eles sempre vão ter uma potência maior que as pistolas por não possuírem o blowback, beleza? Eu estou me restringindo aqui no vídeo apenas a revólver e pistola, porque no Brasil não é tão comum você ter fuzil e qualquer tipo de outra arma GBB e a gás, né? Então por isso que eu estou me focando mais em pistolas e revólveres, tá? Mas lembrando que isso se aplica também para fuzil e outras armas, beleza? Não vou entrar no mérito de força entre os tipos de arma. Estou só falando aqui das pistolas e revólveres, isso que é bem mais comum de encontrar aqui nacionalmente, beleza? Mas só lembrando para vocês que existem outros tipos de armas a gás, de Airsoft, tá? Bom, o Green Gas, entre os três, entre o propano, CO2 e ele mesmo, né, é o mais fraco, tá? É o mais fraco. E o propano, ele é razoavelmente um pouco mais forte que o CO2. Porém, a utilização dele não é tão recomendada devido a problemas aí de lubrificação e manutenção, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, ok? Um cilindrinho de CO2, atualmente no mercado, ele sai por cerca de 5 a 10 reais, tá? Não é uma coisa tão cara assim. E ele no revólver, ele dura cerca de 70, 80, 90 disparos. E numa pistola, a CO2, cerca de 50 a 55, nessa média, 45, 55 mais ou menos. Enquanto uns 4 segundos de Green Gas, eles dão para você fazer mais ou menos uns 30, 40 disparos na média. Tá? O CO2, uma garrafinha dessa aqui, eu já falei quantos disparos ela dura.
O Green Gas eu já falei quantos segundos, mais ou menos qual é o volume de gás que entra e quantos esporas você consegue fazer. Então tem uma relação custo-benefício aí para você trabalhar em cima para escolher qual que você vai comprar, de CO2 ou de Green Gas. O de CO2 ele tem uma vantagem que não precisa ficar enfiando gás toda hora no MEG, beleza? E o Green Gas você tem que ficar de hora em hora assim repondo, né? Então, se você quer um jogo um pouco mais contínuo, talvez seja interessante a utilização desse CO2, mas tem uma relação custo-benefício, repetindo novamente, para você trabalhar, ok? O Green Gas ele já vem com um lubrificante silicone líquido na fórmula, tá? Então isso ajuda a lubrificar seu sistema de vedação interna da sua arma. Já o CO2, você que está com medo de comprar uma arma CO2 porque sabe desse fato do Green Gas, pode ficar tranquilo que o mecanismo de vedação interna do CO2 é já trabalhado para aguentar a pressão e os efeitos posteriores do CO2, ok? Então não tem problema o sistema, o CO2 não ter um tipo de lubrificante interno para o seu sistema, porque o sistema de armas a CO2 já é trabalhado para aguentar a pressão do CO2, beleza? Então não, a sua arma não vai durar menos, não vai ter nenhum tipo de dano em relação a isso, ok? Como eu já disse, tem diferentes tipos de gramatura de cilindros, tá? Que está diretamente relacionado com o volume que vem aqui. Por isso é extremamente importante que você se atente ao fato de saber qual o cilindro que a sua arma adapta. Tá? Essa aqui é uma 357 CO2 Python da Cybergun e ela vai com um cilindro de 12, beleza? Cilindro de 12 gramas. Mas, por exemplo, vamos supor que você comprou uma dessa e não sabe qual cilindro que é utilizado nela, comprou pela internet e já mandou entregar para você 30 cilindrinhos desse aqui de 9 gramas. E chegou para você, ele é muito fino, né? Ele entra e não consegue estourar, porque ele é menorzinho e a rosca não consegue apertar ele suficientemente lá na agulha. Ou seja, é muito importante você, quando for comprar sua arma de CO2, ter em mente qual que é o tipo de cilindro que ela utiliza, para não comprar o cilindro errado, ok? Por isso, justamente por esse fato, eu recomendo que você vá fisicamente na sua loja de Airsoft ou no seu fornecedor e teste lá mesmo para ver se tudo está funcionando conforme previsto, ok? Para você não ter nenhum tipo de surpresa desagradável depois em relação a ter comprado um cilindro de tamanho diferente do que a sua arma adapta, tá? E o último tópico aqui para a gente encerrar o vídeo, né, já está ficando razoavelmente grande, tem algum problema, né, de deixar o seu gás muito tempo no Airsoft? A resposta é tem, tá? Qual que é o problema? Você deixa muito gás, tá? Essa que é a gente está tratando aqui de uma situações onde você deixa muito gás na sua arma. Por exemplo, você deixou 10 segundos de green gas no mag da sua pistola, por exemplo, e deixa lá 1, 2, 3 meses parada, sem utilização. O que vai acontecer? A pressão do gás continuamente em cima da válvula de retenção lá vai fazer ela de alguma forma dilatar. Pode ser que ela solte da posição de descanso dela, pode ser que ela rompa em algum ponto, pode ser que ela sofra alguma compressão ou dilatação, dependendo, tá? Então, não é interessante você deixar muito gás dentro da sua arma, do seu sistema de alimentação. Mesma coisa vale para o CO2, tá? O CO2 ele tem um efeito um pouco maior, tá? Devido ao fato de ele não possuir lubrificante interno. Mas lembrando de novo para vocês que não existe nenhum problema em relação a ele não ter esse lubrificante dele com o funcionamento da arma, porque o sistema já é projetado para aguentar a pressão do CO2. Só que o efeito a longo prazo do CO2 dentro da sua arma é um pouco maior do que o do Green Gas, tá? Espero que tenha ficado bem claro isso, ok? Porque ele tem mais pressão. Mesma coisa pode acontecer com o CO2. Ele pode ser que danifique algum tipo de válvula de vedação por estar exercendo pressão contínua lá por muito tempo, beleza? E você pode ter um problema aí bem grande de manutenção. Por isso que não é recomendado você guardar gás muito tempo, tá? Mas esse muito tempo, né? Esses dias eu respondi um comentário, inclusive, aqui no canal, que a pessoa perguntou se não podia deixar, qual era o tempo mínimo, uma coisa nesse sentido, quanto tempo podia deixar, se não podia deixar muito tempo gás na arma e tal. Qual que é a resposta para isso? Muito tempo é coisa de 1 mês e meio a 3 meses, né? 1 mês já é demais, até 1 mês é demais. Eu não deixaria 1 mês, mas 2 semanas, 3 semanas, eu acho que é um tempo razoável aí para você já
dar uma mexida na sua arma e tirar o gás, beleza? Mas muito tempo assim, questão de 1 mês e meio a 3 meses, eu não recomendo, tá? Não é recomendado, não sei o que não recomendo, não é recomendado, porque você pode ter algum tipo de defeito, tá? Nas armas a Green Gas é recomendado sempre deixar um segundinho de gás no seu mag, tá? Se zerou o mag e disparou até o fim, deixa um segundinho de gás, porque como ele possui lubrificante, ele vai lá já fazendo a ciclagem dele, lubrificando as suas válvulas e isso economiza manutenção para você. Tá? Então deixar um segundinho de Green Gas nas armas a Green Gas é sempre recomendado, beleza? Mas como no CO2 você não tem como fazer isso, porque você enfiou o cilindro, se você der um disparo e tirar, você vai perder todo o conteúdo dele, beleza? É bastante importante se atentar a esse fato, que quando violado, você vai, por exemplo, você tem um cilindro novinho, se quiser fazer uma experiência na sua casa e rasgar um pouco de dinheiro, você vai botar um preguinho aqui e dar uma martelada. O que você vai perceber? Que todo o seu conteúdo do gás ele vai vazar, o seu cilindro vai ficar muito frio, tá? Comprovando o fato de que eu falei que quando o gás sofre uma redução de pressão, ele esfria bastante, tá? Por isso que é importante ter cuidado em relação ao seu sistema de vedação, com muitos disparos contínuos, para não esfriar demais a arma. E você vai perceber que você vai perder todo o seu conteúdo de CO2. O que isso significa? Que quando você enfiou o CO2 na sua arma, você tem que fazer todos os disparos até ela começar a ficar fraca. Caso contrário, você também retirando o cilindro de CO2 antes dela estar fraca, você vai ter uma liberação de CO2 gigantesca dentro do seu revólver. E isso também pode danificar o sistema de vedação devido ao resfriamento brusco, né? Então é muito importante você saber a hora de tirar o CO2. Isso acontece quando seu disparo começa a ficar fraco. Como quando você, na pistola GBB, ela acontece de maneira mais natural, ou está disparando de repente o blowback não consegue ciclar até o fim. Então o seu gás já está na hora de ser retirado. No revólver é um pouco mais difícil de visualizar isso, porque a BB, algumas saem, outras não, mas ele faz um barulho um pouco mais estranho, tá? Isso não tem como eu falar para vocês, nem demonstrar aqui, mas você vai perceber na sua própria arma. Você vai apertar o gatilho, o cão vai bater aqui e a BB não vai sair da cápsula, então está na hora de tirar o CO2. Quando ele acabar, ele não vai liberar mais nenhum conteúdo de gás dentro da sua arma, então está tranquilo para ser retirado. Porém, se retirado antes da hora, ele pode liberar uma grande quantidade de gás dentro dessa arma e resfriar o seu sistema, o que também não é interessante que aconteça. Beleza? Bom, acho que era só isso que eu tinha para falar, né? Abordei aqui vários tópicos com vocês, dei bastante dicas a respeito das armas a CO2, né? A utilização, como que faz a manutenção, algumas dicas de compra e etc, tá? A respeito de tamanhos de cilindro, que é importante você saber qual cilindrinho que adapta na sua arma, tá? E outras coisas também, né, a respeito de como que funciona, para vocês entenderem melhor, pistolas, revólveres, né, não entrando em detalhes a respeito de outros tipos de armas a gás, porque como eu disse, é mais difícil de encontrar nacionalmente, não que não existam, realmente existem, porém nacionalmente você encontra com mais facilidade e é o que mais a galera tem, pistola e revólver, por isso que eu decidi focar nessas duas categorias, beleza? Bom galera, foi esse o vídeo de dicas, tá? Espero que eu tenha abordado o tema de uma maneira bem ampla, assim, bem genérica, dando bastante dicas, abordando todas as possíveis perguntas que uma pessoa possa ter antes de adquirir sua primeira arma CO2, né? Algumas dicas de manuseio, de uso, de manutenção. E qualquer coisa pode comentar nos comentários que eu vou fazer questão de responder você sobre a sua dúvida, beleza? Bom, foi isso aí o vídeo, espero que tenham gostado, até a próxima.